E aí galera, isso aqui eu vendei pra você. Eu vou fazer uma revisão da semana, da última semana que ficaram os vídeos, né? Porque eu fiquei um tempo sem postar porque de alguns problemas de saúde, agora eu vou postar os vídeos, né? Então vamos começar com linguagem. Linguagem, a gente tá falando de figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem dão vida ao texto. E eu vou falar três principais delas para lembrar. Metáfora, que é uma comparação, só que sem usar a palavra como. Por exemplo, o tempo é um rio. Outro exemplo, você é um doce. São comparações, só que sem usar a palavra como. Então é metáfora. Personificação da voz a seres inanimados. O vento sussurrou, né? O vento fez barulho, tá? Coisas assim. Hipérbole, que é a minha predileta, que é é um exagero, né, para enfatizar. Morri de rir. Doeu pra cá. Pois é o melhor hipérbole da vida, convenhamos. Esse é o melhor adjetivo que existe, né? Então, passando de linguagens para humanas. Humanas, no último short que eu fiz de humanas, eu falei sobre a independência do Brasil, né? Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I bradou o grito de independência ou morte às margens do Ipiranga. Então, qual é o contexto disso? A Revolução Liberal em Portugal em 1820 pressionou o retorno do rei. A consequência foi a criação do Império no Brasil e reconhecimento internacional em 1825. Né? Então, isso foi o que foi falado em Humanas. Seguindo, por restante, vamos falar de ciências da natureza. O que foi dito na semana que parou? Propriedades da água. A água é a solução para quase tudo. Tensão superficial. Insetos andam sobre a água. Alto calor específico. Regula o clima e a temperatura corporal. Solvente universal. Por que falo isso? Porque ela dissolve sais e mantém as reações vitais. É muito importante, né? Isso foi o que foi dito sobre natureza. Seguindo adiante, falar sobre juros simples e juros compostos em matemática. No juros simples, né, você tem um ganho linear, por exemplo, R$ 1.000 a 1% ao mês dá um valor em torno de R$ 10 todo mês, né? E a fórmula de juros simples é o J, que é igual a CIT, é CIT. C é o capital, I é a taxa, T é o tempo, né? No juro composto, a fórmula é um pouco mais chatinha, porque ela é montante, que é M, igual a C de capital, vezes, aí entre parênteses, mais I, que é a taxa, elevada ao tempo. É um pouco mais chatinho o cálculo, né? E aí é um ganho sobre ganho. Então, por exemplo, após 2 meses, eu teria R$ 1.020 naquele primeiro exemplo. Só que nesse caso, nos juros compostos, eu vou ter R$ 1.020,10. Então, um ganho a mais. Mesmo em pouco, é um ganho a mais, é juros compostos. Então, por exemplo, em 12 meses, R$ 1.000 a 1% nos juros compostos, em 12 meses ia render 1.126 no composto, né? E ao contrário de 1.120 nos juros simples. Então, é a mais. É um juros composto. E para finalizar, né, o vídeo de revisão, a gente vai falar de redação. E na redação parou em argumento de autoridade. O que é isso? Então, são argumentos que vão te fazer ser autoral. Autoral não, né? Vão ter uma autoridade em cima daquilo, né? Vão ter informações muito melhores para você elencar as ideias no texto. Então, por exemplo, para convencer, cite especialistas. Se você quer convencer alguém, cite especialistas. Segundo a ONU, de acordo com o IBGE, né, isso vai agregar credibilidade e precisão ao texto. Muito importante, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Conforme o IBGE, 60% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Nesse caso, eu vou inclusive falar que é muito bom que vocês tenham essa informação bem precisa,
não vai tirar umas porcentagens do nada aí, porque é capaz dos corretores pesquisarem isso a fundo e eles vão falar, o cara botou uma porcentagem do nada. Então, ou você, né, tenha a certeza do que você está escrevendo no argumento de autoridade, ou você saiba mentir muito bem. É isso. Então essa foi agora, por exemplo, na verdade eu vou dar uma integração prática, integrando esses conteúdos, se é que é possível, né? Então, título com metáfora. Floresta, o pulmão verde do planeta. É um título de redação. E na redação você cita a ONU para a estatística do desmatamento. Você está usando um argumento você está usando um argumento de autoridade. E aí durante a redação você explica que a fotossíntese e o calor específico da água. E isso tem a ver com a floresta sendo o pulmão verde do planeta. Ou seja, você está botando essa natureza dentro. E aí você de repente você faz uma porcentagem de um gráfico de uma taxa de desmatamento. Você está aplicando matemática na sua redação. E aí você conclui ainda mais argumento de autoridade, que é, por exemplo, segundo a WWF, né, você dá uma conclusão assim bacana. Então a ideia da redação boa realmente é quando você consegue colocar as outras disciplinas dentro da redação. Isso deixa a sua redação muito mais rica. Era isso que eu tinha para falar e tenha um bom domingo.